Palavra do Senhor, livro de Juízes, capítulo 13, que diz: E aos filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Aqui a palavra do Senhor nos conta a história do nascimento de Sansão. Diz a palavra do Senhor que Deus escolheu Manoá e sua esposa para através deles vir um homem o qual iria libertar o povo de Israel das mãos do seu grande inimigo, que eram os filisteus. E diz a palavra do Senhor que Israel esteve nas mãos dos filisteus por muitos anos. Por 40 anos. E a palavra do Senhor nos conta a história que Deus escolheu este casal, que através do filho deste casal, o Senhor iria abençoar a nação de Israel. Mas o tempo passou e Deus visitou o ventre desta mulher, da esposa de Manoá. Diz a palavra do Senhor que apareceu um anjo. E esse anjo disse a esta mulher: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terá um filho. E diz a palavra do Senhor: E este filho, o qual você conceberá, sobre sua cabeça nunca passará navalha, porque ele será um menino nazireu, desde o ventre. E ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. A palavra do Senhor diz que aquela mulher e aquele homem temeram diante da visão o qual eles estavam tendo, que era o anjo aparecer a eles. E ali diz a palavra do Senhor que Deus concebeu essa mulher que tivesse um filho. E nasceu Sansão. Manoá e sua esposa criaram Sansão dentro dos princípios o qual Deus estabelecera ao todo o povo de Israel, que servisse somente a um Deus, que fosse fiel, que não se prostrasse diante de nenhum outro Deus, que não pecasse, que não fizesse coisas que desagradassem ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que todo nazireu, ele jamais poderia raspar a cabeça ou tocar em qualquer cadáver que houvesse, quer seja de animal ou de ser humano. Ele não poderia tocar em nenhum cadáver, porque ele era nazireu, ele era ungido, ele não poderia tocar em nenhum cadáver. E diz a palavra do Senhor que Sansão era um jovem muito forte, porque a força de Sansão não vinha dele próprio, a força de Sansão vinha do próprio Espírito Santo do Senhor. Quando de tempo em tempo o Espírito Santo se apossava de Sansão e ele ficava forte, diz a palavra do Senhor que Sansão era tão forte que em uma só queixada ele matou mais de 1000, ele matou 1000 pessoas em uma só queixada de jumento. A força de Sansão era tão grande que poderia amarrar ele com cordas muito fortes que ele se soltava facilmente. A força de Sansão era tão grande, o qual diz a palavra do Senhor que Sansão ajuntou 300 raposas e amarrou de 2 em 2 e colocou fogo na cauda dessas raposas, o qual ele lançou sobre o povo filisteu, o qual matou muitas pessoas queimadas. Mas eu vou contar pausadamente para que vocês possam entender quem foi Sansão e o propósito de Deus com Sansão na terra, o propósito que Deus tinha com Sansão para libertar, para abençoar o povo de Israel. Sansão era um jovem que, devido à sua robustez, à sua força, ele era um jovem um pouco intransigente, ele era um jovem que não obedecia de fato aos seus pais, ele era um jovem rebelde.
Por mais que ele foi criado nos princípios bíblicos, nos princípios da lei de Israel, ele não obedecia de toda a palavra do Senhor. Ele era um jovem impulsivo, ele era um jovem que muitas vezes se olhava simplesmente pelo seu bem próprio, não olhando para o bem de Israel, o qual Deus o escolheu para abençoar o povo de Israel, para ajudar e libertar o povo de Israel, ali das mãos dos filisteus. Diz a palavra do Senhor que quando Sansão entrou numa fase já adulta, ele se encantou por uma moça. Quantas moças tinha para Sansão olhar, quantas moças bonitas e belas tinha para Sansão gostar, mas Sansão olhou para uma moça que não fazia parte do povo de Deus. Sansão gostou justamente de uma moça que era filha do inimigo de Deus, que era filha de um dos filisteus. Essa moça, ele gostou dela e ele chegou aos seus pais e falou para os pais dele que queria casar com essa moça. E os seus pais disseram a Sansão: tantas moças em Israel, tantas moças da nossa linhagem, abençoadas, o qual você pode escolher como esposa, você vai escolher justamente a filha de um dos nossos inimigos, o qual tem nos constrangido, tem nos afrontado por 40 anos. Você escolhe justamente uma filha dos filisteus, dos nossos inimigos. E Sansão respondeu aos seus pais: eu escolhi essa porque essa me agrada os olhos. Paro essa palavra para parafrasear. Quão ingrato a igreja do Senhor nos últimos dias. Muitas vezes deixa de obedecer a Deus em prol simplesmente da sua própria vontade, daquilo que agrada aos olhos. E nós, como servos do Senhor, nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui para agradar a Deus, para olhar para aquilo que somente vem da parte do Senhor, não que venha de manjares do inimigo. Nós temos, e Sansão olhou para essa moça e falou: ela me agrada os olhos. Mas no capítulo seguinte, os pais de Sansão não entendiam que isso vinha da parte do Senhor. Esse interesse, o qual Sansão interessou por essa moça, vinha da parte de Deus, porque através dessa moça, Deus ia ser como uma isca, para que Sansão viesse cumprir aquilo que Deus determinara, que era derrotar os filisteus. E Sansão se enamorou por essa moça e casou-se com essa moça. Diz a palavra do Senhor que em poucos dias de casado, ainda estava ali nas bodas da festa do casamento, Sansão deu um enigma para que aquele povo filisteu desvendasse esse enigma. E o enigma que Sansão deu aos filisteus era o seguinte: do comedor saiu a comida, e do forte saiu doçura. Deu esse enigma em 3 dias para que o povo de filisteus desvendasse esse enigma, e eles não conseguiram desvendar. E ali veio um filisteu até a esposa de Sansão e colocou ela para buscar a resposta desse enigma. E diz a palavra do Senhor que essa mulher, essa moça, ficou no pé, importunando Sansão para que revelasse o seu enigma, para que ela contasse ao seu povo que enigma era aquele. E de tanto essa mulher insistir, Sansão acabou revelando o enigma. E ele contou esse enigma para essa moça, e ela revelou ao seu povo filisteu. Mas o que Sansão falou não era para ele revelar o enigma, era para ele permanecer guardando esse enigma para ele próprio. Mas Sansão não, mais uma vez, desobedeceu a Deus.
Nós sabemos que toda consequência, todo pecado, ele nos traz consequência. Mesmo Deus perdoando, mesmo Deus tendo misericórdia de nós, todo pecado ele tem uma consequência. E não foi diferente. A consequência que Sansão, ao revelar o enigma que ele te passou ali para aquela moça, a consequência veio que o pai dessa moça tomou ela para si novamente, tomou ela de Sansão. E Sansão estava enamorado, estava apaixonado por aquela moça. E o casamento de Sansão durou poucos dias, o qual Sansão veio procurar a sua esposa e o pai dela falou: olha, dei ela para outro, para o seu próximo, para outra pessoa, mas tem aqui a minha filha mais nova, toma ela por mulher. Tanto é que ela é até mais bonita. E Sansão não aceitou. Sansão se irou de uma tal forma que Sansão pegou 300 raposas e, tomando tochas, virou a cauda e lhe pôs uma tocha no meio de cada cauda das raposas. Ele pegou essas 300 raposas, encheu a cauda dela de fogo, de tocha, e lançou na seara dos filisteus. E ali abrasou molhos com sega de trigo. Queimou tudo. Queimou de uma tal forma que o povo, quem conseguiu sobreviver ali daquela seara, ficou com muito ódio de Sansão e quis matar Sansão, quis fazer de tudo para destruir Sansão. E Sansão, tomado de grande ira, de grande ódio contra o pai daquela moça, mas afetando todos os filisteus, nesse momento a palavra do Senhor nos diz que ireis, mas não pequeis. Nós vamos nos irar em alguma situação da nossa vida, nós vamos ficar com raiva de algo, nós vamos ficar bravos com alguma coisa, mas a palavra do Senhor diz que nós temos que ter o autocontrole, e esse autocontrole nós temos que buscar em Deus, que é o autocontrole do Espírito Santo, para que nós não venhamos pecar no momento da nossa ira. Tanto é que ele nos alerta: ireis, mas não pequeis. E a ira de Sansão trouxe consequências irreparáveis. Se o povo filisteu já perseguia e odiava o povo de Israel, imagine diante de uma fatalidade que Sansão queimou toda a seara deles, né, usando dessas raposas. Diz a palavra do Senhor que eles estavam maquinando como iria destruir. Da onde que vinha aquela força de Sansão? Como ele era uma pessoa tão forte, fazendo dele ser um homem mais forte, não só do meio do povo de Israel, mas também no meio do povo dos filisteus. Não existia um homem tão forte quanto Sansão era. Mas Sansão, mais uma vez, se enamorou de uma outra mulher. Justamente de outra mulher que também era da linhagem dos filisteus. Onde essa mulher não era uma moça de família, não era uma moça bem vista na sociedade, ela era Dalila, uma moça bonita, porém seguia caminhos que não condizem com a palavra do Senhor. Era uma moça que não tinha valor, porque era uma moça dada, uma moça que não servia a Deus. E Sansão, mais uma vez, foi atraído por uma mulher. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios de Salomão que o homem tem que fugir de muitas mulheres, porque é delas, que é das tais que vem a sua derrota, a sua destruição. Principalmente quando essas mulheres não estão dentro dos princípios de Deus, principalmente quando essas mulheres não estão dentro da vontade de Deus para com aquele homem. Então, meus irmãos, aqui Sansão mais uma vez caiu pela sedução de uma mulher, o qual fez igual a outra. Quis buscar de onde é que vinha a força de Sansão. Como que ele era um homem tão forte? Por que tal força? Se
Se uma só queixada de jumento ele matou mais de 1000 homens, como assim? E todos ficavam querendo saber de onde é que vinha essa força. Essa força vinha do Senhor. Essa força vinha de Deus, vinha do Espírito Santo, que de tempo em tempo tomava Sansão ali. Quando o Espírito Santo se apossava de Sansão, a força vinha sobre ele. Então, Dalila armou todos os dias para descobrir de onde é que vinha a força de Sansão. E todas as vezes que Sansão falava, Sansão mentia para aquela mulher. Mas teve um dia que essa mulher chegou até Sansão e falou: você zomba de mim, você me critica, você não me ama, você zomba da minha cara, você não tem amor por mim. Não me revela de onde é que vem a sua força. E naquele momento, Sansão revelou de todo o coração, e ela sentiu que a resposta vinha do fundo do coração de Sansão. E ele disse: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse ser rapado, ia-se de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então ela usada por Satanás, impulsionada pelos filisteus ali, Sansão revelou que ele nunca deveria revelar, principalmente pelos seus inimigos, para os seus inimigos. E ali Sansão dormiu nos braços daquela mulher. E ela enviou alguém para vir rapar a cabeça de Sansão. E na mesma hora que a cabeça de Sansão foi rapada, a força dele se foi. O Espírito Santo saiu, a presença de Deus saiu da vida de Sansão. E ele despertou e ela disse: vem sobre ti os filisteus, Sansão. E ele despertou, achando ele que iria mais uma vez derrotar os filisteus, e ele não conseguiu. E ali Sansão foi pego pelos filisteus, foi amarrado pelos filisteus. E a ira, o ódio, era tão tamanho sobre Sansão que eles furaram os olhos, arrancaram os olhos de Sansão. Sansão ficou sem os olhos. Agora você imagina a dor que ele sentiu. Mas isso é o preço da desobediência. Sansão ficou sem os seus 2 olhos. E a sua força se foi. E ficou preso ali nas garras dos filisteus. E diz que após acontecer isso, eles foram festejar a derrota contra Sansão. E eles convocou ali no templo de Dagon. Todos os filisteus estavam ali no templo de Dagon, tanto na parte de baixo quanto a parte de cima, estava lotado dos filisteus. E ali no meio da arena, levou Sansão para ser como um palhaço diante deles ali. Mas Sansão fez um último pedido, vendo a sua queda, mas Sansão fez um último pedido a Deus. Clamou a Deus para que Deus desse mais uma oportunidade a ele, que a sua força voltasse. E o Senhor permitiu que a força de Sansão voltasse. Diz o texto aqui que Sansão matou mais filisteus na sua morte do que em vida. Diz que o Espírito Santo se apossou de Sansão pela última vez, fazendo o seu cabelo crescer novamente. E quando o cabelo de Sansão começou a crescer, o Espírito Santo voltou sobre Sansão. E Sansão, segurando as 2 colunas daquele templo de Dagon, em uma só força, em um só movimento, Sansão derrubou aquele templo, caindo por terra, onde ali, aquele templo foi jogado por terra, matando todos que se encontravam ali. Por isso que a palavra do Senhor diz que o Sansão matou mais filisteus na sua morte do que em vida. E diz a palavra do Senhor que Sansão morreu junto com os filisteus, mas todos naquele momento foram mortos ali. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte: é o preço da desobediência. A partir do momento que nós desobedecemos a Deus, as consequências ela é muito grande. Por mais que o Senhor teve misericórdia de Sansão por aquele momento, porque
O plano do Senhor era que Sansão servisse a Deus em obediência e em verdade, que Sansão não se contaminasse, que Sansão não pecasse, que Sansão não fizesse coisas que desagradasse a Deus. Sansão não só casou com a primeira mulher, que não era da linhagem dos judeus, dos israelitas. Sansão comeu do mel de um leão que ele matou. Ele não poderia tocar em cadáver. Ele matou esse leão, passou poucos dias, ele voltou lá, só estava a carcaça do leão, mas lá dentro estava mel, tinha mel, que as abelhas tinham ali colocado mel. E Sansão tomou aquele mel e comeu e ainda levou para os seus pais, não revelando aos seus pais que aquele mel estava contaminado, porque ele era nazireu e não poderia tocar em cadáver. Então Sansão foi um jovem desobediente, errado, falho, prostituto, se prostituindo com mulheres que não vinham da linhagem do seu povo, se contaminando, se deitando com mulheres que não eram da linhagem. E assim serve para você, homens e mulheres, para não se envolver com nenhum homem e nenhuma mulher que não faz parte da linhagem do povo de Deus, que não é crente, para não se contaminar. Lá em Deuteronômio 7 diz que nós servos de Deus não devemos nos contaminar nos relacionar com pessoas que não faz parte do povo de Deus, que não é evangélico, que não é crente, que não conhece a Deus e não conhece a sua palavra e não serve o mesmo Deus que você. Vigia, crente. Vigia você, para não se contaminar. Ah, mas na igreja só tem homem feio e mulher feia. Será? Porém, espere em Deus, que Deus vai enviar alguém que realmente vá, de fato, agradar você e que seja bonito, né, de fato, mas que esteja dentro do povo, no meio do povo de Deus. Porque Deus, Ele conhece a sua estrutura e sabe o que você necessita, a forma como você almeja um homem ou uma mulher. Então eu te digo aqui, Sansão falhou por diversas vezes, não se voltava para Deus. Sansão era egoísta, ele buscava apenas o seu mero interesse, principalmente os seus interesses carnais. Sansão era um homem carnal. Era um homem que não se preocupava com a linhagem, com o seu povo, ele simplesmente buscava os seus interesses carnais. Ele queria uma mulher, não importava de onde ela vinha, ele tinha que agradar os olhos dele. E cuidado, porque a palavra do Senhor diz que enganoso é o nosso coração mais que todas as outras coisas. Que seus olhos venham a ser olhos espirituais, para que você possa discernir quem é de Deus e quem não é. Ah, mas eu vou conquistar esse homem porque eu gostei dele, eu trago ele para a igreja. Eu vou conquistar essa mulher porque eu gostei dela, mesmo ela não sendo crente, eu trago ela para a igreja. Cuidado, que é deles que vão vir a sua queda. É dos ímpios que vai vir a tua queda se você não vigiar. Você sendo servo de Deus crente, vigia, crente. Então, quando nós nos relacionamos com pessoas que não vêm da parte do Senhor, isso traz uma grande consequência. Assim como Sansão pecou, falhou, teve seus olhos arrancados, foi envergonhado diante do seu povo e foi envergonhado diante dos filisteus. Mas ele fez a única oração, o qual Deus olhou novamente para Sansão, permitindo que o cabelo dele crescesse, e o Senhor permitiu que ele derrotasse os filisteus, consentindo ali a sua vitória. Mas era para Sansão seguir por muitos anos ali nos princípios do Senhor, mas infelizmente os seus dias, morreu ainda jovem. Morreu jovem na presença de Deus, porque pecou, porque falhou. Então vamos ter uma vida diferente em oração, em busca, para que nós possamos, por isso que a palavra do Senhor diz, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Busca a Deus em oração e vigilância para que você possa conseguir vencer os seus inimigos. E que Deus possa conceder misericórdia ao seu povo. Que essa palavra venha ser guardada no meu coração e no teu coração. E que o Senhor nos livre de qualquer laço, embaraço de Satanás
sobre a nossa vida, principalmente a nossa vida espiritual e sentimental. Que Deus possa nos dar esse livramento. E eu ministro sobre a tua vida livramento de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.